Fala, turma, fala, pessoal. A gente começando mais um episódio aqui do Provocasteando. Eu, Erickson Pessoa, meu amigo aqui. Roger Lira. Pronto, a gente tá começando mais uma vez o Provocasteando. A gente tá cada dia mais animado, porque cada vez que passa um episódio da gente, a gente percebe a receptividade do pessoal com relação ao que a gente tá fazendo, a nossa proposta de provocar e ajudar as pessoas, né, Roger? Então, eu só queria pedir para vocês um detalhezinho que é, vão lá no nosso canal, né? Vão no nosso canal do YouTube, no Instagram, o nosso canal do YouTube, @provocasteando, lá do Instagram, @provocasteando, a gente também tá no Spotify. Então, o Roger tem até um recado para dar com relação a esse assunto aí dos nossos canais, do se inscrever. Fala aí, Roger. Nós temos um desafio para vocês, que é se inscrever no canal, que hoje a gente tá com 150 inscritos, mas aí o último podcast nosso, quase 1000 visualizações. Isso. A gente precisa transformar isso em inscrições no canais, porque a gente está com uma campanha bacana aí, que é, para cada inscrito no canal, a gente está revertendo R$1 para a compra de cestas básicas. Então, Eu vou mais. quanto mais... Vamos para 2? Pronto, dobrou a aposta, Então, bora. é R$1 meu, R$1 de Erickson. Embora. A gente reverte para compra de cestas básicas para doações. E aí, a gente vai estar mostrando aqui no nosso canal, aí, quando a gente fizer Boa, as doações. boa. Então, é só se inscrever lá. Tem um triple C que eu falo, né? Fala Você comenta, compartilha e Curte. se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha com seus inimigos, né? Porque Pessoal, a ideia da gente é exatamente essa. E o que é que a gente tem percebido? A gente tem tido um número de visualizações bem legais nos nossos canais lá. Não somos um podcast específico, a gente não fala de um assunto específico. E eu acho que o grande sucesso e a grande sacada da gente está sendo trazer pessoas que têm relevância no assunto que a gente vai tratar. São pessoas capacitadas a passar para vocês algum tipo de ensinamento relacionado ao assunto. E principal, são pessoas da nossa região, são pessoas daqui do Nordeste, de Recife, então... do nosso país, Pernambuco. Do nosso país, Pernambuco. Então isso é que dá uma relevância maior, então não se esquece, a gente vai passar aqui o podcast todo falando sobre isso aqui. Agora a gente vai entrar no assunto, teve um murmurinho, teve um falatório danado recentemente sobre a apreensão de canetas, e eu achava que era alguma coisa de escrever, uma confusão retada, não conhecia nada. E aí a gente decidiu falar sobre o assunto dessas canetinhas aí, que são as canetas mágicas, né, Roger? As canetinhas então mágicas. as canetas da moda, né? Mitos, verdades e riscos no uso para o emagrecimento. E para falar sobre o assunto, a gente trouxe uma pessoa que é especialista na área, conhece muito bem do assunto. Ela cursou faculdade de medicina na UPE entre 98 e 2003, fez 2 anos de residência em clínica médica e depois mais 2 anos de residência em endocrinologia no Hospital Agamenon Magalhães. Teve grandes mestres, eu achei legal isso que ela fala. Não fez mestrado por não querer mesmo seguir a vida acadêmica. Gosta de atuar na assistência aos pacientes. Gosta de gente, isso é o mais legal. Então, desde então, vem se dedicando à assistência, tanto no setor público quanto no privado. Aí ela vai falar depois dos consultórios. Toma nota aí, a turma que quer, né? A paixão por estudar e tratar a obesidade, isso que me chamou a atenção, vem do fato dessa ser uma doença muito prevalente na família dela. Então, tem se dedicado com afinco ao estudo da área e vem fazendo um brilhante trabalho informativo nas redes sociais que a gente segue já faz um bom tempo. Eu estou aqui com a doutora Karina Santos. Karina, obrigado por aceitar o convite da gente. Nossa, eu que agradeço, gente. Muito obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui e falar sobre esse assunto que eu amo e que é a minha vida. A gente vem acompanhando suas redes sociais lá, eu acho bacana. São várias dicas, né, que você dá lá em vídeos curtos lá. Sim. E a gente ficou muito curioso em lhe trazer aqui. E aí queria começar aqui falando sobre essas canetas emagrecedoras, né, tão famosas aí, que vem crescendo bastante no mercado. Vários amigos meus. Eu tenho também um porra conhecido. Eu pergunto pra eles, mas não é melhor tu ir pra academia? É mais difícil, né? Acordar às 5 horas da manhã. Eles preferem tomar lá a canetinha. E o que são essas canetas milagrosas, doutora? Então, a gente apelidou elas de assim, canetas milagrosas, canetinha emagrecedora. E assim, de uma certa forma, isso até é um pouco ruim, porque
parece que a caneta vai fazer tudo, né? E ela não faz tudo, ela é só uma parte do tratamento. A gente está falando de medicações de ponta, as medicações mais modernas, medicações extremamente eficazes que a gente tem hoje para o tratamento de uma doença que é extremamente, cada vez mais prevalente aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas ela é parte de um tratamento, né? Ela tem que estar presente na grande maioria dos casos, mas ela não, o fato de você usá-la não quer dizer que ela vai fazer todo o trabalho e que você está isento de ter que fazer uma reeducação alimentar e de fazer atividade física, né? Na verdade, é todo um conjunto de coisas. A gente está falando de uma doença multifatorial, extremamente complexa de se tratar. Quando você tem, por exemplo, uma amidalite bacteriana, você passa um antibiótico, ficou bom, acabou. A gente está falando de uma doença que tem múltiplos fatores causais. E quando a gente vai fazer o tratamento é muito complexo por isso, porque não é só uma questão de fechar a boca e fazer atividade física como as pessoas falam. Que acho que é fácil. Não. Tem toda uma fisiopatologia por trás. Hoje a ciência já comprova que existem alterações na região do hipotálamo, numa região que o hipotálamo é onde fica o centro que regula o apetite, a fome, a vontade de comer, o nível de gasto calórico basal. E essas pessoas, elas têm essa alteração nesse centro. Então, as pessoas com obesidade, elas têm mais fome, elas têm menor controle, menor saciedade. Existe uma inflamação também no tecido gorduroso que essas pessoas têm. Então, não é uma doença fácil de tratar. Você mexe na dieta, você mexe na atividade física, você mexe no sono, você tem que tratar a questão social também, o consumo de álcool, às vezes algumas medicações que levam. Eu tive pacientes que chegaram lá porque ganharam peso porque fizeram um tratamento de depressão, ansiedade, utilizaram uma medicação que levou ao ganho de peso. Mexe com a vaidade e tudo, isso influencia, né? Gente, é bem complexo. Então, é simplificado demais quando a gente fala que é uma caneta emagrecedora, porque parece que só ela vai fazer todo o trabalho, e na verdade... Vai apertar a canetinha lá e vai resolver. Na verdade, não é. Mas, é um grande ganho pra gente. Se você for ver, os dados atuais mostram que 60% dos adultos no Brasil estão acima do peso. Ponto. Tá? 60%? 60% dos adultos. Minha gente, isso é muita coisa. Se a gente for falar, a nível mundial, 46% das pessoas estão acima do peso. Quando eu digo acima do peso, inclui sobrepeso, que é aquela faixa do IMC, do Índice de Massa Corpórea, entre 25 e 29,9, e obesidade. Então, quem está acima do peso, eu estou incluindo nesse número, tá? Okay. Não é só obesidade, não. É sobrepeso e obesidade. Quando a gente fala de obesidade, no Brasil, pelo menos 1 a cada 4 pessoas já tem. Caramba. Já está. Estou falando de adultos. Sobrepeso, exatamente. Né? E a expectativa é de que em 2035, pelo menos 40% dos adultos brasileiros estejam com obesidade, tá? O IMC acima de 30. E quando a gente fala de acima do peso, ou seja, alguns quilinhos a mais, já seremos quase 70% da população. Ô, doutora, em crianças tem esse dado, né? Porque a gente também já vê muitas crianças acima do... Tem sim. Hoje em dia, cerca de 16% das crianças até 10 anos de idade já estão acima do peso. E em nível mundial, a gente já fala num número de 400 milhões entre 5 e 19 anos estão acima do peso. Isso vai chegar a mais de 700 milhões em 2035. Porque a gente tem aquela cultura, né? Quando é novinho, fofinho, aí tão gordinho. Bonitinho, né? Mas aquilo ali vai... Impacta. E quanto mais cedo começa essa questão da obesidade, vai ser pior no futuro para se tratar. É uma doença mais resistente de se tratar, digamos assim. Coisas também, a gente vê muitos pais... Corta doce da criança até 2, 3 anos, não dá açúcar, e depois libera de vez. Geral. Então, quando ela tem essa primeira experiência com açúcar, aí eu acho que tudo que ela não teve, né? Também... A questão é porque, o corpo humano não foi feito para viver do jeito que a gente está vivendo hoje. Vamos combinar, né? A indústria alimentícia está cada vez inventando milhões de coisas, alimentos ultraprocessados. Eles têm, e agora, com a modernidade, com a tecnologia, eles conseguem colocar sabor, colocar algumas substâncias que vão te viciar mesmo naquilo, entendeu? Isso a gente não tinha. Eu me lembro quando eu era criança, eu comia brigadeiro em festa de aniversário, refrigerante era em festa de aniversário. Hoje a gente tem isso aí, a oferta é muito grande para as nossas crianças e para a gente também. E o corpo humano não está preparado para essa quantidade de caloria que a gente consome hoje em dia. Fora que
A gente veio, assim, antigamente a gente era muito mais ativo, os trabalhos eram mais ativos, a gente gastava mais energia. Hoje, cada vez mais com a tecnologia. Sentado na frente do computador. É. Então, veja, tudo está contribuindo para esse boom, essa epidemia de obesidade, mas a gente não está falando só sobre uma questão de estética. Eu estou acima de peso e isso é ruim. Junto com a obesidade vem uma série de outras doenças que são as principais causas de morte. Então, assim, é por isso que quando eu combato muito quando a pessoa critica porque o outro... porque é melhor só fechar a boca, fazer atividade física, não adianta, não. Gente, vai ficar doente se usar a medicação. Gente, as pessoas já estão doentes, já estão ficando doentes, porque a obesidade, ela aumenta muito o risco de diabetes, hipertensão, infarto, AVC, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pâncreas, o esôfago, estômago. Gente, uma infinidade de cânceres, eles têm uma parte aí de contribuição da obesidade que é muito importante. A gente está falando de apneia do sono, que tira a qualidade de vida da pessoa. A gente está falando de infertilidade, as pessoas estão ficando cada vez com mais dificuldade de engravidar e a obesidade está aí por trás. Então, muitos dos problemas hoje que a gente enfrenta têm aí como causa a obesidade. Então, assim, é melhor esperar que tudo aconteça lá na frente e eu vou tratar a diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, o infarto, o AVC, ou é melhor a gente trabalhar com prevenção? Nessa tua apresentação, tu fala de um ponto que me chamou a atenção, que você se dedicou mais ao trabalho pela tua família. Eu queria entender só, achei legal isso. O propósito. O propósito de se atuar nessa profissão de uma maneira mais por causa da tua família. Se você puder contar um pouco. Você percebe que a profissão dela, ela faz isso com paixão, né? Eu faço. O olho dela chega a brilhar. Olha lá, como tá brilhando o olho dela. Mas Bacana. eu faço, gente, assim, porque é como se eu estivesse defendendo uma causa. Uhum. Como não? Eu acho que é isso mesmo, assim, meu papel hoje na rede social está sendo muito de defender a causa e de trazer obesidade, que, isso é uma doença, não é só uma questão de alteração do comportamento, não é safadeza das pessoas. A minha família, ela tem uma genética muito forte para obesidade. Eu tenho uma sobrinha que ela é obesa desde que ela mamava no peito. Ela só mamava no peito. E desde então, ela tem obesidade. Hoje eu estou conseguindo tratar ela está super feliz. Era uma adolescente que não queria ir para festa, não queria socializar, só queria ficar em casa. E hoje ela está indo para festinha, ela está socializando. Então, a gente está falando, vai muito mais além do que um número na balança, muito mais além. Então, eu tenho essa vivência na minha família. Se você for ver, eu queria mostrar uma foto, devia ter trazido uma foto. Mas assim, olha, meus avós, minha mãe, meu pai, minhas tias, meus primos, eu acho que da família só eu e um primo meu e uma sobrinha minha que não tem obesidade. Então, eu me lembro quando era criança que eu vivia preocupada com isso, porque eu olhava meus familiares e eu disse, ai meu Deus, eu não quero chegar nesse nível. Então, desde criança que eu me controlo, que eu me peso, que eu evito doce, que eu vou para alguma atividade física, eu tô sempre, sempre a minha vida inteira foi vigiando. E aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, entrei bem aberta, não estava já na minha cabeça, vou ser endocrinologista. Mas aí, no meio do caminho, eu tive professores maravilhosos, assim, que me fizeram apaixonar pela área. Então, quando eu acabei, eu sabia que eu tinha que fazer clínica médica antes, que é um pré-requisito, fiz clínica médica antes. Já em clínica médica, eu já fui estagiando na área da endocrinologia, passei alguns meses com o pessoal da endócrino e pronto. E ali eu vi que eu me encontrei. Eu vi que, assim, é uma área que, mesmo naquela época, né, na minha residência, nem os endocrinologistas tinham muita paciência de tratar. Porque também a gente não tinha muita opção de tratamento medicamentoso. A gente ainda não tinha muito essa noção de que realmente era uma doença. Mas tem um médico, que hoje ele é falecido, doutor, mas ele trabalhou inclusive na Globo, Alfredo Halpern. Hoje ele deixou um legado, o filho dele, Bruno Halpern, ele é um grande também estudioso em obesidade. E Alfredo Halpern, ele, na época, ele falava isso, olha, daqui a 20 anos a gente vai ver que a ciência vai comprovar que não se trata de uma questão só que o paciente quer isso, é uma escolha de vida dele. Existem alterações, isso é uma doença realmente, e a gente vai ter medicações para tratar. Ele
não está vivo hoje para ver essa revolução, mas a revolução está acontecendo. Mas que bom que ele deixou pessoas como você Deixou. para seguir o legado, né? Quem sou eu, né? Mas- E a gente aqui não deixa o nosso convidado assim, sem fazer o que quer fazer, não. A gente vai mostrar a foto dela que ela pediu para mostrar. Então, eu não tô com a foto aqui, não. Então, tá aí, gente. Tá aí a prova de que, assim, realmente as pessoas da minha família, elas têm obesidade, é bem prevalente, né? Hoje eu tô conseguindo tratar algumas delas porque, assim, nem todas, além de a gente ter essa questão da obesidade, tem a questão de que, assim, existem medicações hoje maravilhosas para tratar, mas são medicações de alto custo. Nem todas as pessoas da minha família têm condições, né, de utilizar essas medicações. Mas aos poucos elas estão vindo, estão chegando, estão se organizando e estou conseguindo fazer esse tratamento. Legal. Já tenho meu irmão aí que já perdeu 40 quilos. Caramba! 40 quilos. Muito bom. Eu digo que ele é meu caso de sucesso, assim, mas Nada como irmão para você tentar. Mas é. E assim, ele mudou muito. Ele não fazia atividade física. Hoje ele malha praticamente todos os dias com o personal direitinho. Então, Que bom, né? E ele vê que tá tendo resultado, né? Aham. E aí. E com relação a essas canetas que a gente tem hoje, as mais famosas, né? Que você, Monjaro e Ozempic, que são as mais comentadas aí. Como é que elas podem ajudar nesse emagrecimento? Como é que você vê hoje? Porque a gente vê muitos comentários na rede falando sobre o uso indiscriminado da caneta. Como é que você... Acho que até complementando tua pergunta, assim, o que são as canetas, né? Mas pelo que a gente pouco entende dela, ela surgiu com a finalidade de um outro tipo de tratamento para um outro tipo de doença. Então, como é que elas surgiram para essa ajuda no emagrecimento que o Roger comentou agora? vocês sabiam que tudo começou com um estudioso que observou um lagarto chamado monstro de Gila. Ele é oriundo ali dos Estados Unidos e do México. sei. E aí eu pensei... Alguma coisa sobre isso. Isso, começou a ser, achar curioso, assim, porque ele é um animal que ele come poucas vezes no ano, então ele passa às vezes semanas, meses sem comer. Quando come uma grande quantidade, mas mesmo assim mantém níveis de glicemia, de energia estáveis. Então eles foram ver o que esse animal tinha. Encontraram na saliva desse animal um peptídeo, Xenandin, o nome 4, Xenandin 4, e aí viram que a estrutura dele era muito semelhante a um dos hormônios do corpo humano, que já tinha sido descrito lá na década de 60, 1964, se não me engano. E aí, eles foram estudar, mas viram que, assim, nós produzimos esses hormônios, tá? Essas canetinhas que a gente utiliza, a gente tem esses hormônios no nosso corpo. Quando a gente come, as células do intestino liberam esses hormônios, GLP-1 e GIP. Esses hormônios, aí eu vou explicar como é que eles funcionam. GLP-1, famoso esse famoso são GLP-1. os dois principais, são os queridinhos, GLP-1 e GIP. Então, o intestino libera isso, e aí, à medida que o alimento vai entrando, a glicemia vai subindo, esses hormônios vão no pâncreas libera insulina para a gente melhorar aqui a glicemia. Então, o pâncreas vai e libera, mas só libera quando o nível de glicose está subindo no sangue. Então, é muito inteligente isso. Eles vão lá no estômago e fazem com que retarda o esvaziamento gástrico. Então, o estômago vai enchendo ali de alimento. Eles chegam lá no nosso cérebro e acusam, chegou, está chegando o alimento, então vamos dar saciedade para essa pessoa. Só que o que é que acontece? Eles, no nosso corpo, eles são degradados muito rapidamente por uma enzima chamada DPP-4. Então, eles passam muito pouco tempo. Quando esse cientista viu que tinha esse peptídeo muito semelhante ao GLP-1 do humano, mas viu que ele era resistente, ou seja, que ele tinha uma ação muito prolongada nesse lagarto, foi quando surgiu o primeiro análogo de GLP-1, ou agonista de receptor de GLP-1, que foi o Exenatide, lá em 2005. Foi lançado o Bieta, baseado na molécula desse lagarto aí, da saliva do lagarto. Era uma medicação muito semelhante ao GLP-1, era aplicada 2 vezes ao dia e foi para diabetes. Surgiu primeiro para diabetes. Essa era a questão. Só que começou-se a perceber que os pacientes também perdiam peso, se sentiam mais saciados, reduziam fome. E isso começou a despertar a curiosidade e o interesse da indústria farmacêutica, claro. E aí eles começaram, foi uma corrida, a investir em pesquisa em novas moléculas. E aí, em 2010, chegou a liraglutida, com o nome de Victoza, que eu não sei se vocês se lembram. Eu não lembro, não. Não, pronto. Primeiro, essas medicações são estudadas e lançadas para diabetes, tá?
Mas já se sabe, desde o início que começa a se fazer os estudos para diabetes, que elas atuam na perda de peso. Então, paralelo a esses estudos com diabetes, eles também fazem estudos com pessoas que têm obesidade, sobrepeso sem diabetes, já para também lançar essa medicação com essa indicação. Então, o que acontece? Primeiro, a medicação chega em bula para indicação com diabetes, mas a gente já tendo dados de que dá perda de peso. Então, aconteceu isso com a Victoza, que é a liraglutida. Ela chegou, a Victoza, e aí, na época, muita gente fez para diabetes, mas também já começou a utilizar, e nós médicos também, prescrever para obesidade, porque a gente já tinha dados de estudos que já sabia que ia chegar para obesidade. E, de fato, tempos depois, alguns anos depois, ela foi lançada no Brasil, a mesma liraglutida, com o nome de Saxenda. Porque o que é que se percebe? Se percebe que para diabetes existe um limite, assim, até tantos miligramas, essa medicação vai ter um efeito para diabetes. Mas a gente aumentando aqui a dose dela semanal, será que ela tem um efeito para diabetes ou para perda de peso? E eles viram que tem um efeito para perda de peso muito bom, mas não aumenta tanto para diabetes. Então, para diabetes, ele tem um limite. Então, até, vamos dizer, a liraglutida é até 1,8, se eu estiver utilizando para diabético. Mas se eu estiver utilizando para perda de peso, vai até 3 miligramas por dia. Então, por mais que se tome uma dose maior, não tem nada relacionado. Para diabetes, não. Então, por isso que elas são lançadas com nomes diferentes. Sim. Então, Victoza, na bula está escrito que é para diabetes, a Saxenda, na bula está escrito que é para obesidade, mas é a mesma molécula, só que com apresentações diferentes, nomes diferentes e bulas diferentes. E com doses diferentes, mas é a mesma molécula. Entendi. E aí, a grande revolução, assim, a Saxenda já veio trazendo 8% de perda de peso. Nossa, parece pouco. Mas para quem tem obesidade, não é não, gente. É muita coisa. Para quem tem, sei lá, 150 quilos, você perde quase 15 quilos, é muita coisa. E para gente que não tinha nada, assim, que era só dieta e atividade física mesmo. Então, já foi uma grande revolução. Mas aí chegou a semaglutida, Ozempic, né? Que foi uma outra medicação que foi estudada inicialmente para diabetes, mas nos estudos SUSTEM, mas eles também já iniciaram o estudo STEP, que era só para obesidade, né? E aí observaram que também, aumentando-se a dose, apesar de não ter um efeito adicional para a diabetes, mas tinha efeito adicional para o peso. Então, primeiro chegou no Brasil o Ozempic, só que quando chegou, a gente já tinha dados de estudos, então por isso que o Ozempic foi utilizado na época, não só para diabetes, mas também para o tratamento do emagrecimento, e aí por isso que aí surge muito essa crítica. Mas essa medicação é para diabetes, e tá todo mundo utilizando. Gente, a gente não está fazendo isso assim, do nada. Enquanto não chega a Anvisa, oficializa e diz, isso aqui é para obesidade, tudo, a gente diz que é uma conduta off-label, ou seja, fora de bula. Mas isso não é proibido, tá? Isso não é ilegal. A gente faz isso baseado em estudos científicos sérios e também porque a medicação já está autorizada em outros países para uso de obesidade, porque aqui no Brasil é sempre por último. Eu acho que a percepção, talvez, de algumas pessoas com relação a essa ilegalidade que você está falando aí, seja por conta do que vem acontecendo de apreensão de produto que não está ainda regularizado no Brasil. Tem muita desinformação. Aí começa exatamente tem muita isso. desinformação também. A pessoa acha que é ilegal. Que não... Eu acho que ela fala lá, estava olhando nas redes sociais dela, acho que é 1%, né, de caso de realmente de mortes que acontecem na USA. Eu vi alguma coisa sobre isso. Na verdade, não tem nem relatos de morte. Assim, de prova mesmo de não. De prova, né? Mas registrado não nada, tem. Mas toda medicação, ela tem um percentual. Você falou na bula de... Veja, até um dipirona. Você sabe que não tem dipirona nos Estados Unidos, né? Não. Aqui a gente toma, não tem nos Estados Unidos. Por quê? Enfim, há uma questão, um interesse farmacêutico aí por trás também. Paracetamol, vai tomar paracetamol demais, você vai ver. Uma das principais causas de transplante hepático nos Estados Unidos, de hepatotoxicidade, é o uso de paracetamol. Então, assim, toda medicação tem seus riscos. Tem seus efeitos, certo? né? Não tem, a gente não pode romantizar e achar, porque aí seria fantástico o mundo do Bob, seria uma coisa, né? Uau, maravilha. Não é assim. Toda medicação, então, tem que ser feito com indicação, tem que ser feito com avaliação e acompanhamento médico, para que assim que o médico detecte que, opa, tem alguma coisa errada aqui, a gente já consegue, né? E o que tem acontecido bastante é que as pessoas estão se automedicando, estão comprando e estão utilizando doses muito altas, já desde o início. Esse é o grande perigo. É isso que eu ia perguntar. E qualquer pessoa pode usar? Quais são os riscos, doutora Karina, para usar essa medicação? Porque
A gente vê muita gente comprando e usando sem consultar, sem ir no médico, no especialista. Quais são os riscos? Quem pode usar, quem não pode? Quais são os Vamos riscos? primeiro falar das indicações. Com relação à tua pergunta e até o que ela falou, às vezes a turma está usando em dose, que é aquela sensação de que eu tomei um pouquinho, já tive emagrecer. Se eu aumentar a dose, eu acho que eu vou emagrecer mais. Eu acho que é essa Aí percepção para no de quem não, hospital. Aí vai parar no de quem não hospital. tem esse entendimento Sim. do. A automedicação, ele vai Essa- rodando, é. roda a catraca. Roda a Vai lá, catraca. Não, gente, ó, você tem que. Nos estudos, a gente segue o que os estudos mandam, né? Então a gente começa com doses baixas e vai aumentando de acordo com a tolerância. Na verdade, existe aí uma programação a cada quatro semanas, mas isso eu, particularmente, personalizo muito para o paciente. Então, tem pacientes que eu demoro mais para aumentar a dose, tem outros que eu vou um pouquinho mais rápido, depende da tolerância e da resposta dele, tá? E aí, o que acontece? Aí você pega, compra uma caneta dessa, chega, gira ela todinha, aplica pela primeira vez. O risco de você passar mal é muito grande. Porque o corpo precisa ir se acostumando, se habituando com a medicação, se adaptando a essa medicação para que o tratamento flua de forma segura, de forma tranquila. E tem como você fazer isso. Então, assim, tem muita gente fazendo loucura. E aí começam, né, as críticas. Ah, eu tomei e, ai, meu Deus, isso aconteceu. Fui parar no hospital. Aí tem um artista que chega também e fala. Isso é muito ruim, porque é uma medicação que os pacientes precisam, gente. E aí começa essas fake news, ou então falar de forma irresponsável, criticando uma medicação que é maravilhosa, extraordinária, quando bem utilizada da forma certa. Então, pessoal, olha, então a dica é ir lá no Instagram de doutora Karina, Aí que não lá vai ficar aqui. tem informação correta. Olha, tá De vendo? como usar a canetinha. Doutora, faça só aí. É bom, né? Trac, trac, Daqui a trac. pouco eu vou pegar Esse som é maravilhoso. Ó, tem mas isso aqui eu peguei do meu irmão, que ele usa, né? E ele disse, ai, passa pra mim, pra poder mostrar pros pacientes. Ele trouxe, né, da Europa essa daqui. Veja, pronto. Quando passa, ai, tá usando de forma ilegal, gente. Aqui já tá autorizado desde 2023 a Monjaro, tá? A Monjaro, que é o nome, a molécula é a tirzepatida. Então, tirzepatida, ela já está autorizada pela Anvisa desde 2023, mas a farmacêutica ainda só trouxe esse ano. Foi agora em 2023, faz poucas semanas que ela chegou nas farmácias. Então, as pessoas estavam importando, que muita gente viajando, trazendo, não estou falando dessas pessoas que foram apreendidas, mas assim, gente que queria fazer o tratamento, ia na Europa, conseguia, vinha no consultório, e aí começamos o tratamento. Então, é uma medicação que não é ilegal no Brasil, ela já tem registro aqui na Anvisa. Ah, mas é para diabetes. Tá bom, é para diabetes, mas a gente já tem todos os estudos para obesidade. Nos Estados Unidos, ela já está autorizada para obesidade. Em alguns países da Europa, ela também já está autorizada para obesidade. O nome vai vir diferente, Zepbound, que é aquela coisa que eu falei para vocês. É a mesma molécula. Tinha que ter um Zé. Zé, tem brasileiro. Brasileiro tem que ter o Zé, né? Zé. É a mesma, foi a mesma coisa do Ozempic. Ozempic para diabetes. Aí quando chegou o Wegovy, uau, uma nova droga. Não é. A gente já tinha o Ozempic, é a mesma. Só que o Wegovy, como é para obesidade, ela vem com concentrações maiores. Então, as canetas, elas vêm com doses maiores para tratamento da obesidade. Mesma coisa, Monjaro, tá chegando na bula, vai estar escrito que é para diabetes. Mas nos Estados Unidos já está autorizado para obesidade. E aí vai vir com um nome diferente, Zepbound, mas é a mesma. Não sei quando é que vai chegar aqui. Tem uma dica interessante que ela dá lá no canal dela, que é como calibrar antes do uso da caneta e no final, porque isso custa dinheiro, né? A doleta em euro. Aí você vai no finalzinho, fica lá aquela Zé Gotinha no final, aí como é que a gente faz para calibrar e para jogar fora? Não, então vamos lá, só para a gente entender. Tem 3 apresentações, na verdade, da Monjaro, tá? Ela tem em frasco, que aí essa daí eu nunca tive contato, nenhum paciente me trouxe para usar, mas era como frasco de insulina que tinha antigamente, certo? Alguns países têm. Ela tem na caneta Quick Pen ou multidoses, que essa daqui é a que vende na Europa, e ela tem a que é dose única, que é a que vem nos Estados Unidos e a que chegou aqui no Brasil. Então, a nossa é essa. E tem uma diferença muito grande de uso de uma e de outra. Então, esta, que é a Quick Pen, ela vem todas as doses dentro e ela tem todas as apresentações, 2,5, 5, 7,5, todas as doses. A gente doses, começa, mais ou menos, dependendo. vem 4 doses dentro dela, mas vem aquela dose que eles chamam de dose de segurança, porque eles ficam com medo de você perder quando manuseia. Não entendo muito bem isso. Mas essa dose de segurança é uma dose extra completa, né?
E aí, assim, brasileiro vai jogar fora? Não vai jogar fora. Entendi. A gente... Olha o segredo. Aí a farmácia vai vender. Compre 4 doses e ganhe uma. Pô, é isso aí. Mas vai perder? Agora sim, meu Deus do céu. Lógico que a farmacêutica, a Lili, ela diz que não utilize, jogue fora, compre outro. Mas, Aí, doutora, gente, como vai jogar fora? não tem como. Hoje não tem aquele shampoo de tudo. Olha, quanto é que tá hoje? Se você dividir, você vai fazer uma conta rápida. Hoje tá chegando a quanto essa da Ó, tem essa 4 doses? Essa daqui, depende de onde você compra, mas assim, eu sei que na Inglaterra o pessoal compra ali vou falar em termos de reais, 2.700, 3.000. 3.000. Em Portugal conseguem até por R$ 2.000. Então, assim, vamos dizer, a de 15. Então, vem 15 vezes 4, 60 miligramas de medicação, mais a dose extra, 75 miligramas de medicação. Levando em consideração, você começa com 2,5 miligramas por semana, é uma caneta que Então, tu vai jogar fora 600 conto, não? Oxi, 500, 600 conto. Uma Não dá, né? caneta, vamos pro leigo. Uma caneta dessa daria quanto tempo de uso, mais ou menos? Rapaz, eu boto aí 3 meses, porque a gente não faz só 3 2,5. A meses? gente começa 2,5, mas a gente vai aumentando, né? Essa na verdade, ela não foi feita para fazer em cliques. Como foi que ela foi feita? Ela foi produzida, ela vem lá com as 4 doses e eles falam, você vai girar até chegar nesse número 1 aqui. E aí você vai aplicar. Isso aqui é uma dose inteira. Vamos dizer que eu estou com a caneta de 15, se eu fizer isso, eu estou fazendo uma dose inteira de 15. Mas aí o brasileiro descobre, né, sempre, que uma dose inteira tem 60 cliques. Cliques é isso aqui, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 60 cliques uma dose. Então a gente começou a usar em cliques para fazer doses menores e assim economizar. Entendi. A indústria farmacêutica não pode ver esse vídeo. Mas na prática é o que a gente faz, porque assim, realmente... O risco não é menor você usando em doses, porque, né, se você der uma dose e sentir que tem... Não, sim, mas né? existe ela, vamos dizer, existe ela de 2,5, e aí você giraria tudo e faria 2,5. Existe ela de 5, só que o preço entre elas é muito parecido. Entendi. Então, entre comprar uma de 2,5 e uma de 15 e contar os cliquezinhos para fazer doses menores, é o que a gente faz hoje em dia com outras medicações aqui no Brasil, outras canetinhas, né? O Wegovy, o Ozempic, eu ensino o paciente, porque, ai, gente, a gente vive apertado aqui, é um Lembre-se do seu sacrifício. propósito. Não se preocupe com a indústria farmacêutica. Seu propósito é outro. Não, mas é isso, assim, é um sacrifício muitas vezes, é um investimento, né, que o paciente faz na saúde dele. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar e ele economizar, vai fazer. Aí você calibra, né? Aí tem a questão do... A calibração, desculpa. A calibração dela é muito simples. Eu tenho um vídeo lá que eu ensino. Essa calibração só faz antes do primeiro uso, tá? Só. Depois você não precisa ficar fazendo. Tá. É só para tirar o ar do sistema. É a gente deixar a medicação fluindo bem. Então, você coloca a agulha, porque aqui é o espaço onde você vai acoplar a agulha. Você gira Os 2 cliques? cliquezinhos, só 2. dois pra- Chega nesse traço aqui. E aí aperta aqui. E quando você aperta, ele volta pro 0, tá vendo? E aí você vê se saiu. Geralmente, na primeira vez que você faz isso, não sai É tipo nada. quando você vai dar uma injeção, né? Você Faz tira o aquele ar, né? batidinho. E você tira o ar, você tem que excesso. tirar esse ar. Isso. Aí, eita, não saiu nada. Aí você vai de novo. Aí aperta, ele volta pro 0, aí você vê as gotinhas, tic, 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 saindo. Pronto. O cara já tá com ar demais. Se Já botar saiu. mais ar, tem que tirar o ar. Aí, pronto, tá calibrada, você pode utilizar. E aí você vai fazer os cliques, a quantidade de cliques que o seu médico recomendar. Aí só fazer os cliques e aplicar. Geralmente, eu, quando o paciente adquire a caneta, chega para mim, ou se ele chegar no consultório, eu já ensino no consultório a ele como aplicar, escolho o local de aplicação, que é muito importante. Tem muito detalhe, viu, gente, no uso. Local. Olha, você tem que... O local que você aplica. Que você tem que fazer o rodízio dos locais. Você não pode estar aplicando sempre no mesmo legal. local. Tem locais que não são interessantes. Então, por exemplo, eu notei... Isso foi uma coisa que eu aprendi na prática. Hoje eu tenho uma mão muito boa, né, no uso dessas medicações. Então, eu vi na prática que pacientes, principalmente as mulheres, que fizeram abdominoplastia, lipo, mesmo que já faça anos, mesmo que já tenha engordado novamente,
Quando ela aplica naquele local que já foi mexido, a absorção é diferente. O efeito é A dica é Ó, dica importante aí. aí. E a senhora, e você aplica no, posso chamar de você, né? Claro, Logo, claro. Você aplica no seu consultório essas? Não, eu com só você? aplico se o paciente leva para eu ensinar ele. Por exemplo, Tá. essa semana eu gravei um vídeo de uma paciente que comprou a caneta brasileira, que aí eu vou mostrar a brasileira, como é que utiliza direitinho para vocês. E ela levou, ela estava insegura de fazer só. Disse, não, traga para consulta. E aí eu vou te ensinar, aplico a você. Eu disse, eu posso gravar, porque daí eu publico e já serve como informação para o pessoal do Instagram. Ela não pode, doutora, ela permitiu. E aí eu ensinei a ela como que aplicava e apliquei nela, mas assim, eu não faço tipo, vá lá no meu consultório que eu tenho, que eu vendo doses. Não faço isso. Eu ensino. O paciente vai adquirir a medicação e muitas vezes quando ele está inseguro, tá em casa, eu faço uma videochamada com ele, e aí eu vou, ensino, oriento, porque eu quero tudo bem certinho. Não, tem que fazer tudo certinho comigo, para poder a coisa fluir. As plastificadas, importante isso aí, porque não faz o mesmo efeito. Essa dica muito importante Pois aí, é. entendeu? Provocasteando é cultura, velho. Então, a gente tá ensinando tudo. Também velho. é cultura. Também é cultura. A gente tá ensinando tudo, velho. Até aplicar a canetinha a gente tá indo. Mas deixa eu mostrar a brasileira, Claro. porque é a que a gente tem, né? Quer Não, dizer, é o que a gente tá. Você tá aqui então pra vamos isso. lá. Ó, esse dispositivo aqui, ele é do Trulicity, que foi também um análise de LP1 que surgiu. Foi o primeiro que surgiu semanal, tá? Foi da Lilly. E ele era muito bom eu falo era porque realmente a gente praticamente não utiliza mais. Muito bom para o controle de diabetes, mas para perda de peso, a perda de peso chegava ali a 4%, então não foi muito utilizado para perda de peso. E depois surgiu o Ozempic, aí que o bichinho ficou abandonado. Mas o dispositivo é muito bom e hoje está vindo com a Mounjaro, né? Que é a nossa, vamos dizer, a estrela do momento, realmente. Essa caneta é diferente, tá? Quando você vai na farmácia e compra, que é que a gente tem aqui no Brasil, ela vem a caixa com 4 canetas. Cada dose tá numa caneta. Então, você vai utilizar uma caneta por vez. 2,5 doutora? As doses que chegaram no Brasil, infelizmente, ainda são 2,5 de 5. Né? Então, são as doses mais baixas. Eles vão trazer, obviamente, as outras doses, mas não sei te dizer quanto. Por exemplo, em Portugal, só tem até a dose de 10. Na Inglaterra que tem até 15. Então a gente não sabe... 15, tu comprando de 15, 2,5 tem que gastar mais. Não, mas presta atenção, essa daqui... Exato, essa daqui, cada dose ela tem um preço, né? Então, a de 2,5, eu acho que você compra aqui no Brasil por a caixa para o mês, 1.406. A de 5, 1.750. Obviamente, quando chegar a 7,5 vai ser mais caro. E aí a de 10 vai ser mais caro, 12,5 vai ser mais Aí caro. uma dica para quem está nos assistindo aí. Vai depender do quanto você quer perder, porque a dosagem, ela impacta em quê? Porque tem a questão do custo também. Pô, não precisa comprar de 10, às vezes, tão caro. A de 2,5 vai Mas veja, fazer você tem como que é que começar é? com dose baixa. Como aquilo que eu falei, você tem que fazer certo. Então, o corpo precisa de uma fase de adaptação. Na hora que você aplica, você pode não sentir nada, mas você pode sim. Tem pacientes que sentem náusea, constipação, uma certa indisposição. Geralmente, é quando a gente inicia o tratamento ou quando a gente aumenta a dose. Eita, a gente está na dose 2,5, o certo vamos 4 semanas de 2,5, na próxima a gente já passa para 5 por semana. E aí, quando a gente aumenta, geralmente o paciente também já sente um pouquinho, mas depois ele vai se adaptando. Então, jamais você pode comprar ou fazer logo uma dose de 15. Vai passar mal. Isso. Mas explica Vai. aí o uso da canetinha, que depois Então, tem mais pergunta. Tem que é muita coisa para falar, gente. Ó, vamos lá. Então, tá aqui a caneta. Ela é muito simples, bem auto-aplicável. Então, você vai... Tá vendo que ela vem com a trava, né? Essa aqui é a Trulicity, não é a da Mounjaro, mas é muito parecido. Tá aqui com a trava. Você tira essa tampa cinza, tá? Aí você vai, encosta na pele, onde você vai aplicar, onde o médico mandou. Quando você encosta, você destrava ela. Certo? Destravou. Aí aperta no botão, que aqui é o verde, mas na Mounjaro ele é roxinho. Você aperta. Aí, ó, primeiro clique, ele desce, ele aplica, sobe. Ele mesmo já tem agulha dentro. Entendi. Então, subiu, você já pode tirar, Já com a porque já dosagem, aplicou, já aplicou. a dose já entrou no seu corpo. E aí você simplesmente joga fora. Não, tu podia fazer agora. Você tá com um jardim? Agora, eu vou outra pergunta. Eu gosto de fazer aquelas perguntas práticas de leigo, velho. Aí o cara compra a caixinha, 4 doses e tal. Beleza. Aí o Roger fez uma pergunta e ainda ficou na minha dúvida. Qualquer pessoa pode usar? Não.
Não, existem as contraindicações. Ela está indicada para quem tem sobrepeso ou obesidade, certo? Está indicada para quem tem diabetes. Às vezes o paciente nem tem uma obesidade, mas tem a diabetes, então está indicada. Mas existem sim algumas contraindicações. Então, por exemplo, pacientes com histórico de carcinoma medular de tireoide, a gente não faz, já é contraindicado em bula. E aí, por quê? Porque dá carcinoma? Pior que não. Mas quando a gente está estudando uma droga, a gente primeiro começa a testar em animais, depois testa em humanos. Quando eles testaram em ratos, houve um aumento do surgimento desse carcinoma medular de tireoide, que é um carcinoma muito raro. É extremamente raro, tá? Muito raro. Por que que isso aconteceu em ratos? Porque em ratos eles têm mais receptores para o GLP-1. E aí eles acham que foi por isso. Quando eles testaram em humanos, não houve isso. Não há relato, de forma alguma, de aumento de incidência de carcinoma medular de tireoide em humanos. Mas por ter havido nos ratos, eles colocam em bula aqui, se há um histórico familiar ou pessoal desse tipo de carcinoma, não se deve utilizar, por precaução. Sim. Não que haja, nos estudos não houve esse aumento de carcinoma medular, não. Tá? Então a gente tem que deixar bem claro isso. Tem uma provocação. Eu percebo. Mas, menino, deixa eu terminar. Desculpa. Quem pode usar? É porque a cabeça fica rodando. Fica, eu sei. A gente vai ter que fazer 3 podcasts aqui para falar do assunto. Já foi convidada. Já vai. Mas vamos embora. Pacientes com histórico de pancreatite crônica, não pode, tá? Por quê? A medicação a gente sabe que vai agir ali no pâncreas e de repente pode causar um tipo de inflamação. Doutora, teve aumento de incidência de pancreatite? Não teve esse aumento, mas há esse cuidado, essa precaução, porque veja, quem tem diabetes, quem tem obesidade, já tem um risco maior de pancreatite, né? Então, houve esses relatos de algumas pancreatites nos estudos, mas depois eles compararam quem usou placebo e quem usou a medicação. Houve aumento de incidência? Não, mas mesmo assim se coloca como precaução e aí a gente não usa. Mas foi uma pancreatite que eu já tive e hoje não tive mais. Aí a gente avalia, peraí. Foi por conta de um cálculo na vesícula que migrou e foi lá, impactou no pâncreas, mas aí resolveu, tirou a vesícula, tá tudo ok? Então, dá pra gente fazer. Mas, foi uma pancreatite que não teve uma causa conhecida, a gente já fica mais temeroso de fazer. Outros, quem tá gestante, quem tá amamentando, tem essa contraindicação em bula. E tem algumas pessoas que a gente precisa ter muito cuidado. Por exemplo, pessoas que tenham problemas sérios intestinais, de obstrução, ou alguma doença, inflamação, ou então, porque a gente sabe que com a medicação isso pode piorar. Não é que esteja totalmente contraindicado, mas a gente precisa ter muito cuidado, ter uma cautela, fazer doses menores. Então, não é uma coisa assim que todo e qualquer pessoa pode utilizar, não. E tem aqueles que vão ter alergia, né? Vai, provoca. Doutora, é o seguinte, tem uns amigos meus que tomam Monjaro, que o cara fica com aquela cara assim... Tu não percebeu que a pessoa que toma. Aí o que ele fica assim? Emagrece tanto e fica. Eu vou aproveitar a tua pergunta. Mas porque emagrece muito é porque tem um. Pois é, aproveitando a tua pergunta. Percebe isso também, não? Aí é que tá. Eu vejo algumas pessoas, amigos meus, que fazem uso, mas. Veja só, aí é que entra a sacada, né? Esteticamente, você olha para aquela pessoa e não consegue entender porque ela tá tomando. Esteticamente, por isso que eu pergunto assim. Não é sobrepeso, mas tem alguns sobrepeso, né? E você não percebe. Pois é, aí é que, por isso, esteticamente você olha pra pessoa e não entende por que ela tá tomando aquilo. E nesse caso, literalmente, por que a pessoa tá tomando assim? Ela quer uma perfeição estética, mas o corpo dela já não tem. Ali eu tô vendo que ele não tem sobrepeso, é uma pessoa que tem uma. É a cabeça, né? O problema é a cabeça aí. Aí, veja, aí tem que ver. Mas... pronto, aí a gente vai entrar num tema que é muito importante. E aí, por isso que eu concordei com a decisão da Anvisa de só, a partir de junho, dia 23, se eu não me engano, essas medicações só poderão ser compradas com retenção de receita. Tava até uma polêmica, né, sobre isso. Por isso, porque assim, para evitar esse uso indiscriminado, para evitar essa automedicação, para que as pessoas que, eu quero usar, vai lá e compra e usa. Tem que ter. Porque, na verdade, você tem que ter uma análise de IMC para dizer se aquela pessoa... Eu acho que é mais ou menos isso. Hoje, assim, vamos lá. Hoje houve uma mudança aí, teve uma última proposta aí de você definir o que é obesidade. Então, porque, não sei se você conhece, mas eu tenho, por exemplo, pacientes que
Tem um IMC ali de 26, 27, mas quando eu faço a bioimpedância e vejo a composição corporal, ele tem um excesso, na verdade, de músculo, não é nem de gordura. Esse paciente eu não considero que ele tenha sobrepeso. Então, hoje existe uma proposta, uma nova classificação de sobrepeso e obesidade, em que a gente não só leva em consideração o IMC. O IMC é muito prático. É muito bom. Muscular tem que... Mas a gente precisa ver a composição corporal do paciente. Isso a gente vê através de quê? Medindo a circunferência abdominal, vendo a relação da circunferência abdominal e da circunferência do quadril, fazendo o exame da bioimpedância. Então, às vezes, você vê aquele paciente que você acha que nem precisa usar, mas quando você vê, ele tem uma circunferência abdominalzinha. Tem aquela pochetezinha. Não é nem uma pochete. Teve um que eu olhei assim. Não, peraí. Teve um que chegou no consultório que eu fiquei assim, eu consultando ele, e eu ouvindo ele, eu pensando, meu Deus, será que ele tá querendo perder peso? Mas nem parece. Mas eu vou examinar ele e tal. Quando eu fui ver a circunferência abdominal dele, já era 103. Quando ele tirou a cinta e... Já era 103. Então, já é considerado uma circunferência abdominal de alto risco. Né, para doença cardiovascular. Então, esse paciente... É perigosa, né? É a pior gordura, é a abdominal, é a visceral. E, assim, a medicação, a tisepatida Mounjaro, realmente ela tem uma boa ação nesse sentido. Agora, eu acho importante a gente falar aqui de números, por que a Mounjaro está sendo tão procurada? Porque, como eu falei, pronto, eu falei para vocês, assim, tudo começou lá com aquele peptídeo que acharam no lagarto, monstro de Gila, veio o Bieta, depois veio a liraglutida, com 8% de perda de peso, veio o Ozempic, que aí já foi para 10%, quando eles aumentaram a dose, aí lançaram o Ozempic com o nome de Wegovy. Ozempic Power. Com o nome de Wegovy, mas é a mesma medicação, só com doses maiores, e se alcançou 15% de perda de peso com muita coisa. Isso já foi uma coisa extraordinária. Uma coisa que a gente não tinha antes. Então, já foi uma grande revolução. Isso foi em 2023. Veja como a coisa está andando rápido. Coisa, né? 15 quilos. Ou 15%. 15%. Mas deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Diga aí. Os estudos Surmount, que é com os pacientes com obesidade sem diabetes, em uso de Mounjaro, tisepatida. Na dose de 5 miligramas, a média de perda de peso foi 15%. Nossa. Na dose de 10, foi 19,5%. Caramba. E na dose de 15, que é a dose máxima, quase 22%. Você 100 quilos, um paciente de 100 quilos vai para 80 quilos. Vai para 80 quilos. Rapidinho, só na canetinha. Entende? Então, assim, a gente tá falando de uma potência. Assim, gente, pra mim, que quando começou a tratar a obesidade, só tinha sibutramina, um topiramatozinho, uma fluoxetinazinha, que é até off-label, uso e tal. Hoje eu tenho uma Ferrari para poder tratar meus pacientes. Isso é, assim, extraordinário. Isso faz meu olho brilhar realmente, porque você vê vidas transformadas. Gente, eu não estou falando de número de balança, não. Eu estou falando de gente que quase não estava andando, que dava 2 passos e ficava ofegante, e chegar no meu consultório com 20 quilos a menos, me abraçando e dizendo, doutora, minha vida é outra, sabe? Pacientes que iam para bariátrica, meu irmão ia para bariátrica. Perdeu 40, né? 40 quilos, sabe? É disso que eu tô falando. Eu tô falando de um adolescente que vivia dentro de casa, trancada, que não queria fazer nada. Fase mais e hoje está vivendo. Que bom. Então, assim, quando a gente fala de tratamento da obesidade, a gente fala de transformação de vida. Qualidade de vida, ganho de saúde. Esse Mounjaro, a gente tá, inclusive, atrás do staff dele para trazer ele para cá. Mas tá muito competente, né? Tá muito, não consigo. Pessoal, já vai dar 1 hora de papo e a gente nem chegou na metade. Nem chegou na metade ainda. A gente vai dar um breakzinho agora. Pausa para os comerciais. Jorge, fala dos caras aí, o nosso patrocinador. Um abraço lá para nosso amigo Diego e Rafael Flor, o pessoal da Limpa Alto, né? Sucesso já em mais de 600 concessionárias no Brasil. Internacional, Paraguai, Mercosul. Então, assim, são os nossos parceiros, patrocinadores de marcha. Obrigado, um abraço aí para Rafael. O cara ficou tão empolgado que inventou um estado a mais no podcast passado. Foi 28. A gente já corrigiu. Um abraço, Chama Rafael. O vídeo aí. Obrigado, chama o vídeo aí. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu faço parte do Grupo Limpar. E hoje eu vou apresentar para vocês esse equipamento que é patenteado pela Limpar. Esse equipamento, ou essa solução, ela é específica para caminhões e equipamentos pesados. Ela vai fazer uma limpeza completa em todo o sistema de freio, removendo toda a sujeira, oleosidade, limpando todo o sistema de ABS e deixando
o trator, o caminhão pronto para andar com segurança. Esse equipamento segue o princípio e a metodologia da Limpar. Ele fica 100% incomodato, não tem valor nenhum de aluguel. Também todas as cortesias que são dadas para o cliente final não são cobradas da Limpar para a concessionária. O objetivo da Limpar sempre é aumentar a receita de mão de obra. Nós só ganhamos a partir do momento que o consultor técnico consegue viabilizar a venda do serviço e essa receita entra primeiro para a concessionária. Esse equipamento está à disposição de todas as concessionárias do Brasil. Entre em contato e aumente a sua mão de obra. Bem, de volta depois do vídeo dos nossos patrocinadores. Valeu, Limpar Alto. E agora, devidamente servido de cafezinhos, né? Agora vocês... A viciada aqui, que quase morri aqui para arrumar um café, mas a gente arrumou, né? Karina, vê só, aí entrando nas perguntas bem práticas e bem de desconhecido do assunto, assim. Aí, ok, eu fui lá, eu tô apto a tomar a medicação, comprei lá as 4 doses e começo a fazer as aplicações. Qual é o tempo que eu começo a ver esse resultado em mim, com relação a... O cara, porque tu sabe que brasileiro é assim, começa a fazer conta. Ah, não, vai ser 15%. Se tem uma previsão de 15%, eu tô com tantos quilos, quando ela aplicar lá, eu devo já tá com... assim, na última aplicação, vou pra balança e já deve ter 15% menos. É assim, como o Roger. Mas isso? Não, esse é o problema do imediatismo, né? Porque a gente tá cada vez mais assim. A gente trabalha no mercado que é assim. E é assim, não vamos falar 15% não, porque a potência da medicação é maior. Acho que chega a 21%, 21%, 22%. Tem paciente que até 25%, mas vamos lá. Não, isso não é de uma hora para outra que você vai perder esse tanto de peso. Claro que não. E, inclusive, isso não é saudável. Porque, assim, principalmente eu, por exemplo, quando acompanho o paciente faz, mas doutor, essa semana só foi 1,5 kg. Eu disse, meu bem, eu estou fazendo uma dose que eu quero manter você numa perda de peso de entre 1 e 2 quilos por semana, não mais do que isso. Porque senão você vai perder massa magra. Então tem esse risco. Isso. Não adianta começar com dose muito alta, você vai passar mal, você vai ficar sem comer e vai perder músculo. E vai ficar fraca, né, doutora, também. Eu não quero isso, eu quero que as meus pacientes percam a gordura, mantendo o máximo de massa magra possível, tá? Para que a gente mantenha a saúde. Então tem que ter cuidado, tem que ter... você não chegou no peso que chegou, minha gente, em um mês. Então não vai querer que teu corpo mude em um mês. Agora, respondendo a tua pergunta, você começa a sentir os efeitos da medicação 24 horas depois, 24 a 72 horas depois, você já começa a sentir o efeito da redução do apetite e da saciedade. Na primeira semana você já tem resultado. O resultado realmente ele vem mais rápido do que com a semaglutida, que é o Ozempic ou o Wegovy, tá? De fato é mais potente, vem mais. Saiu um estudo comparando as duas. De fato, já está comprovado que a tirzepatida, que é a Mounjaro, é superior ao Wegovy, ao Ozempic, tá? Então o Mounjaro faz mais sucesso hoje. Faz. Por quê, O dado, porque a molécula é diferente. Isso é bem interessante e isso é muito extraordinário. Assim, a semaglutida ela já foi um grande avanço para a medicina, né? Foi um análogo de GLP-1 bastante potente, de aplicação semanal, que traz uma perda de peso de até 15%. Extraordinário. Mas ele age basicamente na redução do apetite, né? Essas medicações, elas agem inibindo o apetite a nível central, regulando o pâncreas, diminuindo o esvaziamento gástrico, então a comida fica mais tempo ali no estômago, né? Lentifica também o intestino, então vai tratando ali a gordura do fígado também, que isso é uma coisa bastante importante, mas ela só é análogo do GLP-1. A tirzepatida, que é o Mounjaro, é análogo dos dois hormônios intestinais, GLP-1 e GIP. Então, há uma potência maior em termos de inibição de apetite, mas tem um diferencial, porque o GIP, ele trata o tecido adiposo. Quem está acima do peso tem o tecido adiposo desregulado, o metabolismo está desregulado, muitas vezes há uma resistência à queima daquela gordura, e o GIP, ele trata esse tecido adiposo. Então, as pessoas às vezes perguntam, o Mounjaro queima a gordura? Não, ele não vai queimar a gordura, não. Quem vai queimar a gordura é você fazer o déficit calórico, tá? Tem que ter uma alimentação, um acompanhamento nutricional, isso é muito importante para que tenha um déficit calórico de forma saudável. Vai ter que ter o gasto de energia na atividade física, e aí a gente juntando isso com o tecido gorduroso preparado bonitinho pelo GIP, aí você vai conseguir queimar de forma mais eficiente aquela gordura. O corpo vai buscar ali,
na gordura aquela fonte de energia que ele está precisando, já que ele está em déficit de caloria. Entendi. Tá? E você falou aí, tem a questão de você tomar a dose, perder massa magra e ir para musculação. Isso é um risco, né? Então você tem que ter muito cuidado, né? Porque Tem que ser, gente não adianta ir muito rápido, tá? Confia. Você fica sem força. Confia na DOC, confia no processo. A gente vai devagar, mas a gente vai chegar lá. A gente vai com saúde, a gente vai tratar sono, sabe? A gente vai tratar outros problemas hormonais, porque também tem isso, tá? Às vezes a pessoa, vou comprar sozinha e vou tomar sozinha. Aí quando vê, tem problema na tireoide. Quando vê, tem um problema de resistência insulínica altíssima. Eu já tive pacientes que chegaram no consultório com insulina de 70, 80. Ou seja, é um problema de resistência insulínica muito forte, que isso impede queima de gordura. E você precisa fazer algo a mais para regular isso, para que a medicação tenha realmente um efeito melhor e você tenha um resultado maior. Então, às vezes você gasta horrores na medicação e quer fazer sozinho e termina não tendo o resultado esperado e às vezes até termina se colocando em risco. Perde massa muscular e não vai para academia. Aí perde massa... Eu pego muito no pé em relação à questão da atividade física. Eu falo muito da questão da medicação hoje na rede social para esclarecer as dúvidas, porque é de interesse de todo mundo, mas meus pacientes sabem que eu pego no pé em relação ao acompanhamento nutricional. Eu tenho uma nutri que trabalha comigo de minha mais extrema confiança, Cristina Lopes também, quem quiser segui-la, sigam, porque é maravilhosa, uma paciente extremamente competente e segura. E também pego muito no pé na questão da atividade física, indico personal, não posso pagar personal, eu oriento em relação à atividade física, mas tem que ter. A gente trata a insônia, a gente trata a ansiedade, a depressão do paciente, a gente vê as outras medicações que o paciente está fazendo. Então, assim, é uma força-tarefa para a gente tratar essa doença. Então, tem que ter tudo isso, senão não vai. Você falou de tireoide, mas a gente vai voltar a esse tema tireoide, que é muito importante. Eu sei que você é craque no assunto também, tireoide. Mas eu queria... uma doença também que a gente... é bastante comum hoje é a lipidema, né? Você vê que tem muita gente sofrendo disso aí hoje. E tem o Mounjaro, que é o queridinho aí, né? Existe contraindicação de você tomar o Mounjaro? É mito ou verdade? Porque tem gente que fala, não, Mounjaro, quem tem lipidema não pode. Explica para o nosso... Não, isso é mito. Muito pelo contrário, gente. Muito pelo contrário. Hoje eu digo para os meus pacientes, a gente não tem um estudo científico falando de lipedema. Mas eu sou uma estudiosa, eu tenho meu raciocínio, eu estudo a molécula e eu sei que a molécula da tisepatida, ela ajuda a desinflamar o tecido gorduroso, ela ajuda a preparar aquele tecido gorduroso para queima. Então, na prática, o que eu tenho visto, minhas pacientes chegam para mim, muitas pacientes têm obesidade e têm lipedema, e é a única que me traz realmente um resultado em termos de lipedema, justamente o meu raciocínio é que seja pela ação do GIP no tecido gorduroso. Eu tenho antes e depois, assim, de pacientes que são extraordinários. Mas vamos lá. O que é o lipedema? O lipedema é uma doença particular, tá? Que, assim, hoje tem se falado, sempre existiu, mas a gente está falando mais hoje, porque conseguimos separar ela da obesidade. Na obesidade existe o acúmulo de gordura de forma proporcional. É uma gordura que não há uma tanta resistência na questão da dieta e da atividade física. Lipedema é diferente. Ele é um acúmulo desproporcional em alguns locais. O braço, aquele chauzinho que, né, você vê que alguém fica com vergonha até para dar um chauzinho. É mais em mulher, e você vê assim, às vezes, depois eu posso mostrar uma foto, enfim, a gente pode ver, mas assim, você vê aquele acúmulo, parece uns montes, isso, né? Parece que pegaram lá e colocou um bloquinho de gordura aqui, outro aqui, outro aqui. É uma coisa desproporcional, totalmente desproporcional. Dói, causa muito inchaço, peso nas pernas. As pacientes reclamam muito da questão de aparecer manchas roxas. Circulação. A circulação é ruim, elas fazem muita retenção, gente. Muita. É impressionante. Elas chegam lá, a perna bem inchada. E o que é interessante, quando você olha para a mão ou pé, parece que não é do mesmo corpo. Porque é aquele pezinho mais enxutinho, a mãozinha mais enxutinha, e quando você olha aquela desproporção. Então, assim, a gordura do lipedema é uma gordura extremamente resistente para queima. Dieta e atividade física não adianta. E medicações mais eficientes vão surgir para o tratamento. Mas para você ter uma ideia, tem às vezes os pacientes que a gente precisa mandar para cirurgia. Para fazer a retirada. Antes do Mounjaro era muito mais. Hoje com o Mounjaro, eu recebo a paciente e digo, não tem nada comprovado no estudo que diga que vai funcionar para lipedema, mas na prática eu vejo essa melhora. Vamos fazer?
é mais lento, a tua perda de peso vai ser mais lenta, porque de fato é mais resistente, tenha paciência, se organiza financeiramente, porque eu sei que é caro. Mas vamos lá. Aí essa semana mesmo recebi uma paciente que voltou, que eu fiquei tão preocupada com ela quando ela saiu, porque assim, eu conversei sobre o lipedema, que é uma doença crônica que não tem cura, não tem um remédio específico e tal, algo. E aí fui acompanhando, mas ela já voltou super feliz, com 10 quilos a menos, menos peso na perna, menos dor, com mais mobilidade, conseguindo fazer as atividades É dela. isso que eu ia perguntar. Então, além de tirar toda a gordura, o Mounjaro também ajuda naquele local onde está a gordura centralizada. Também teve resultado nessa paciente? Teve sim. Que bom. Teve sim. Óbvio que a gente percebe que há percentual menor. enxuga mais nas áreas sem o lipedema, mais rápido. Tá. Aí, muitas vezes, por último, fica aquela área do lipedema ali persistente, que a gente sabe que vai, mas vai devagar. Mas agora vai, eu tenho algo para fazer para o Isso. paciente, entende? Isso. Isso é muito bom, isso é muito bom. E essa retenção de líquido é referente a quê, doutora? É porque é o seguinte, Que fica? aquela gordura fica ali acumulada, inflama, comprime os vasos linfáticos que drenam o líquido. A gente tem, assim, líquido circulando no nosso corpo, não só nos vasos sanguíneos. Dos vasos sanguíneos, o líquido vai para o intestino, que é entre as células, e aí depois eles caem nos vasos linfáticos, que não é só a linfa, e essa linfa traz de volta, né, e cai na corrente sanguínea novamente. Quando essa gordura se acumula ali e inflama, ela começa a comprimir, começa a prejudicar a drenagem linfática, entende? E aí começa a acumular aquele líquido, inchaço. Incomoda pra caramba isso. Né? E aí, assim, tem alimentos que pioram. O açúcar piora muito, o excesso de sal, o refrigerante, o álcool, pelo amor de Deus, é uma coisa péssima para quem tem lipedema. Quem souber... E o diagnóstico, isso aí? Clínico. É clínico, Não né? existe um exame de sangue que vai dar esse diagnóstico, não é um exame de imagem, é clínico. É Então, você... de novo, vá lá na clínica da doutora, que ela vai diagnosticar e tratar corretamente de você. Tá fazendo negociação aqui com ela. Vai dar certo. Vai dar certo. Sobre aquele lance lá que eu vou perguntar, velho, da visão. Sim, você tá falando de Mounjaro, É. né? A gente estava até discutindo, foi, Erickson, antes de entrar, questão de afetar. Mounjaro não, Ozempic, na realidade. Né? A gente vê que tem muitas coisas aí nas mídias sociais, desinformação, falando sobre que afeta a visão. Principalmente o uso do Ozempic. Isso é mito, verdade? O que é que Então, a vamos lá. doutora pode esclarecer para Vamos nós? esclarecer, porque uma resposta não vai ser uma resposta tão objetiva assim, simples de dar, mas vamos lá, vamos entender. Sempre quando você lança uma medicação, óbvio que existe tudo aquilo que está descrito em bula, porque nos estudos, né, foram aparecendo, mas podem surgir coisas novas. Então, já surgiu a questão de, talvez uma ideia suicida com semaglutida. Já foi descartado, isso foi acompanhado, isso foi descartado. E aí começou a surgir relatos, alguns estudos observacionais de centros oftalmológicos, relatando, a gente está tendo alguns casos aqui de NAION, que fala de neurite isquêmica óptica anterior, enfim, do nervo óptico, que é uma entidade que, na verdade, ela já tem um risco maior de acontecer em quem tem diabetes e em quem tem obesidade, tá? Então, assim, esses relatos, levantou-se o alerta, né? O FDA está acompanhando, a Lilly também está acompanhando, claro, todos nós da comunidade científica estamos acompanhando isso aí, mas esses dados que saíram não são dados conclusivos de dizer assim, isso aqui acontece por conta disso. Pode ser única e exclusivamente um achado por conta de uma população que já está sob risco de ter aquilo dali. E, coincidentemente, ele está usando a medicação para tratar a diabetes, para tratar a obesidade. Então, não existe nada que comprove que essas medicações causam isso aí. De qualquer forma, o FDA está em alerta, a Lilly está em alerta, a Novo Nordisk, que é do Ozempic, da semaglutida, também está em alerta, está todo mundo acompanhando. Ainda assim, são casos, números muito pequenos. E aí, a gente volta para aquela questão. Tudo que a gente faz nessa vida, a gente tem que pesar o custo e benefício. Isso. Tá? Então, assim, até um dipirona que a gente tome, a gente pode ter algum problema. Então, medicação não é uma brincadeira, né? É algo sério que a gente faz quando realmente é necessário. Então, não é por recreação que a gente vai fazer. A gente faz quando há uma necessidade. E a gente está falando de doenças que trazem muita consequência, inclusive para a visão. O diabético, ele pode ter uma retinopatia diabética e perder a visão. A gente sabe que é uma das consequências do diabetes. Isso. Tá? Então, assim, um diabetes maltratado, uma obesidade que não é tratada, vai levar o paciente para um infarto, para uma angina, para um derrame, para um câncer, para
imobilidade para uma osteoartrite severa, uma apneia do sono. Então, tudo isso, esses riscos dessas doenças todas, ninguém leva em consideração. Então, assim, não dá pra gente sair atirando pedra numa coisa que a gente nem sabe se foi a medicação que causou. Mesmo assim, o risco que chegou não é um risco tão elevado diante de todos os riscos que essas doenças trazem pra gente. Então, assim, como eu falei, tudo tem que ser sob acompanhamento médico, tudo com seriedade, certinho, fazer da forma como tem que ser feita, não desordenadamente, indiscriminadamente. Tem que ter muita responsabilidade. A gente está falando de saúde, né? Procure a DOC. Procure a DOC aqui. Aí eu vou para mais perguntas sobre leitura que eu fiz ontem sobre o assunto. Eu fui lá na DOC, doutora Karina, tudo ok, tudo certo, fiz meu tratamento, depois de um certo período cheguei num peso que seria o ideal. Eu paro de tomar a caneta. Vamos lá, porque isso... Ai, eu adoro falar isso. Porque pode voltar tudo novamente, né? Isso Então, mesmo, essa pergunta. Vocês conhecem alguém que tem pressão alta? Isso. Essa pessoa toma remédio todo dia. A pressão alta não vai acabar Se ela nunca. parar de tomar o remédio, o que é que vai A acontecer? pressão alta vai subir. Mesma coisa. Isso foi efeito rebote da medicação ou é por conta da doença? A doença. Então, gente, primeiro, não existe efeito rebote de medicação. Não é que porque você vai usar o Ozempic e Mounjaro, eita, tive efeito rebote. Foi a culpa da medicação que eu ganhei esse peso. Não é. Isso é da doença. Lembra que eu falei lá no início do podcast que a gente quem tem obesidade tem alteração no hipotálamo? Essa alteração, essa desregulação, ela é persistente. Então, a gente faz a medicação para o controle do apetite, para tratar o tecido adiposo, mas essa desregulação cerebral, ela é persistente, tá? E mais, na hora que você começa a perder peso, o corpo começa a reagir, sabe? Ele começa a lutar contra aquele emagrecimento, porque na cabeça dele ali está marcado. Se você chegou a 100 quilos, os 100 quilos é a sua marca. Passar disso é um eterno remar contra a maré. É isso que a gente faz. Então, à medida que vai perdendo peso, o corpo vai reagindo. E a gente tem que ir se adaptando. A gente tem que fazer atividade física, a gente tem que estar cada vez mais vigilante com a alimentação. Então, resumindo, eu tenho 3 tipos de paciente, porque isso depende muito da gravidade da doença, tá? Se eu tô falando de um paciente que tem sobrepeso ou até uma obesidade grau 1, normalmente, lembra que eu falei, o tratamento não é só remédio. Remédio é uma das coisas, mas tem atividade física, dieta, tratar sono, diminuir o consumo de álcool. Aí a gente faz o tratamento com a medicação. Normalmente eu vou tentando tirar, depois de algum tempo tá estável. Primeiro, para tentar tirar, desmamar isso, tá em atividade física? Tá ok, tá regular. Como é que tá a alimentação? Tá ok, acompanhamento nutricional, tudo certinho, pronto. Vamos agora tentar diminuir. Eu vou tentando diminuir e vou sentindo como é que tá essa reação do hipotálamo dele. Porque até né? porque quando ela desmamar, a fome vai voltar, né? Então, mas aí é que tá. É. Dependendo se a inflamação lá, a desregulação não for tanta, o paciente consegue driblar e consegue vencer isso. E aí eu consigo manter ele, eu vou desmamando e vou tirando a medicação e ele vai mantendo a autorregulação, o controle da dieta, se pesando toda semana, vai direitinho, porque é uma doença crônica, tá? Agora, dependendo, se for obesidade grau 2, grau 3, principalmente a grau 3, que é mais grave, eu sei que o hipotálamo está extremamente inflamado, desregulado, e vai ser muito difícil esse paciente ficar sem medicamento. Como um hipertenso grave, não consegue ficar sem medicamento. Então, quando esse paciente chega, eu falo, muito provavelmente você vai precisar da medicação pro resto da vida. Eu nunca gosto de dizer assim, de ser tão taxativa, de dizer você vai precisar, porque eu não sou Deus, né? E corpo humano não é máquina, não é uma ciência exata. Então, pode ser que você fuja a regra. Mas, no geral, os pacientes com obesidade grau 2, 3, precisam sim de um tratamento de manutenção. Qual a dose? Precisa ser a dose máxima? Não. Eu tenho paciente que já atingiu o peso, eu vou desmamando e a gente vai sentindo como é que tá essa reação do hipotálamo dele, do cérebro dele. Então, chegou numa dose, ali ele estava com 15, eu consegui diminuir para 7,5. 7,5, doutora, pronto, eu tô aqui controlando, mas já tô sentindo fome, mas assim, tá dando para controlar. Vamos lá, vamos passar um tempo aí no 7,5. Daqui a pouco vamos tentar para 5? Tá, doutora, 5 não dá. 5 eu não tô conseguindo controlar a fome. Tá demais. Então, a gente volta para 7,5. Então, já sei que sua dose de manutenção é 7,5. Vamos manter em 7,5. E vamos lá. Não sei, pode ser que daqui a 2, 3 anos a medicina está evoluindo muito rápido e, graças a Deus, pode ser que daqui a 2, 3 anos surja uma medicação extremamente potente que consiga
que a gente consiga uma cura para essa desregulação E hipotalâmica hoje e o esse paciente... medicamento, ele é relativamente, o custo elevado para muita gente, né? É difícil de chegar a tanta Então, gente assim. por isso que eu tento manter a dose mínima necessária. E aí eu falo isso, ó, isso é custo, então me ajuda Você também. consegue enxergar... Vamos fazer aí essa autorregulação, vamos trabalhar isso aí também. Por isso que eu falo, é muito complexo tratar. Você Não é uma consegue coisa... enxergar, tipo, a longo ou curto prazo, talvez, outras medicações ou outro formato dessa medicação mais barato, chegando com um custo mais... Tem umas que vão chegar injetáveis, que eu acho que não vão chegar com custos mais baratos, mas tem uma que é o Orforglipron, que é da Lilly também. Não dá uma perda de peso tão alta como a Mounjaro, mas talvez sirva sim para esse tratamento de manutenção e me parece que vai ser um custo mais acessível. Então, Doutora Karina, a senhora trouxe um dado aqui, você, que 60%, né, está acima, né, da população. Existe a possibilidade de o governo federal um dia, através do SUS, fazer esse atendimento? Eu sei que é complicado, mas tem muita gente que não tem condição, a gente vê, né, as famílias de classe média baixa, a gente vê a população onde a incidência, totalmente... talvez, eu não sei, né? Eu não sei de tudo, mas doenças, talvez esteja lá, né? SUS, hospitais, tudo isso gente, poderia... isso é Você necessário. vê a Sério. possibilidade de um dia... Essa é a luta. A Sociedade de Endocrinologia do Brasil, junto com outras entidades, a gente está tentando, né, assim, fazer com que o SUS realmente forneça medicação, porque você sabe, o SUS não fornece. Olha, existem poucos endocrinologistas, poucos nutricionistas, Nutrólogos. pois é, não tem. O nutrólogo acho que nem existe na rede pública. Eu estou falando de rede pública, de SUS. Existem poucos, certo? E aí, a gente vai de um extremo ao outro. O paciente chega para mim no SUS, ou ele compra a medicação dele, porque o SUS não tem nada, zero de medicação que forneça para tratamento de obesidade, ou eu tenho que mandar ele para bariátrica. Veja, porque bariátrica, gente, já são para casos mais graves, que você já tentou um tratamento medicamentoso e não teve eficácia nisso aí, e está cada vez mais raro isso, né, com as novas medicações que estão chegando, graças a Deus. Mas veja, atender no SUS é de partir o coração, muitas vezes. Porque eu tenho pacientes que chegam, doutora, eu não tenho condição de comprar. E, sério, dá vontade de chorar, porque eu faço, meu Deus do céu, é uma outra realidade, é uma outra medicina. Que vai causar na pessoa. Exato, mas assim, não estou dizendo que o SUS tenha que dar um Mounjaro, não. Mas existe a liraglutida, que foi a primeira, lembra que eu falei que é a Victoza, Saxenda? Ela já vai ser produzida agora, os similares, já foi quebrada a patente, então vão chegar similares, né, de outros. Um custo bem mais acessível. Genérico, né, Isso. verdade, né? Tá mais do que na hora, já passou da hora do SUS agregar aí esse tratamento para os pacientes, porque a obesidade é uma epidemia. E assim, é como eu falei antes, se o SUS entender, se os governantes entenderem que tratando e trabalhando com a prevenção e tratando a obesidade, eles vão ter bem menos gastos, a gente vai ter bem menos gastos com diabetes, com amputação, sabe? E a pessoa ter que se aposentar, ficar inválido, dependendo, né, do governo. A gente vai ter bem menos infarto, insuficiência cardíaca, AVC, bem menos câncer. Então, assim, lá na frente, agora é uma coisa que é a longo prazo. Você não vai ver, vai investir hoje e vai ver esse retorno hoje. Você vai ver lá na frente. Talvez por isso que não haja um interesse tão grande nesse investimento, porque não é uma coisa de curto prazo, né? Assim, você enxerga com bons olhos essa decisão da Anvisa de reter a questão da Total. receita. Tem que ter um controle, tem que ter um controle, porque assim, é como você até falou, assim, poxa, eu conheço uma pessoa que esteticamente olho para ela e ela não tem indicação e ela tá usando. Tem muito isso, tá? E a gente precisa ter esse controle, primeiro por questão de segurança do próprio paciente, né? É aquela questão assim, lembra que antibiótico antigamente qualquer um chegava na farmácia e comprava. Hoje não, precisa da receita. Por que você fez isso? Porque estava tendo muita resistência bacteriana por conta do uso indiscriminado de antibiótico. E foi maravilhoso isso. Caiu bastante essa questão da resistência bacteriana. Então, assim, em relação a essa medicação, a gente está falando de segurança do paciente. Mesmo que todo mundo ache ruim, mas é mais seguro ele ir para o médico receitar, fazer o tratamento certinho, fazer a progressão da dose da forma correta, né? Segundo, porque assim, vamos lá.
Vamos deixar essas medicações para quem realmente precisa. De repente, o paciente chega lá, não precisa, e aí o médico vai dizer, não vou, você não está precisando, você precisa ajustar isso, isso e isso na tua vida. Realmente não tem indicação de você fazer. Vocês acham que a Lily vai conseguir suprir a demanda que a gente tem? A Novo Norte vai suprir? Gente, vez por outra está faltando Ozempic na farmácia, o Wegovy na farmácia. Vai acontecer com o Mounjaro também. Então, eu acho que também foi pensando nisso que eles fizeram para a gente ter esse controle e garantir que quem realmente está precisando da medicação possa ter acesso a ela. Mas principalmente pela segurança. Eu concordo, sim, tem que ter. Bicho, a gente aprendeu, assim. Doutora, tem uma pergunta aqui que vai dar outro podcast. Mas a gente já na reta final. na né? reta final, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta a uma competentíssima endocrinologista Obrigada, como, gente. né, doutora Karina. Eu queria que a senhora falasse assim um pouco sobre tireoide, Uhum. que é um tema que você domina muito. Quais os riscos, os sinais que a pessoa, né, aparece e quais são os tratamentos que a gente... Porque tem muita gente que sofre dessa doença, não sabe que tem e o quanto afeta o dia a dia dela, porque Sim. afeta e muito, né? O dia a dia, às vezes a gente nem sabe que tá Sim, com ela. é. Então, a senhora poderia dar um resumo aí e vá lá no consultório dela, que ela também trata disso aí. E me sigam também nas redes sociais. Mas vamos lá. Tireoide é um mundo, né? Realmente é um podcast à parte. E assim, os problemas de tireoide, eu vou falar aqui dos mais comuns, tá? Existem os problemas de funcionamento da tireoide e existem alguns problemas estruturais. Quando eu falo dos estruturais, eu estou falando mais dos nódulos que surgem. Porque tem muita gente que confunde. Acha, eu tô com nódulo tireoide, a doutora não passou remédio. Porque nódulo tireoide, gente, não tem remédio para ele, não. A não ser que seja uma outra entidade aí, que é mais difícil, que é um nódulo que produz hormônio. Mas na grande maioria das vezes não é isso. São nódulos que não produzem hormônio e que a gente só precisa definir. Isso aqui é benigno, maligno, para poder a gente definir se vai fazer cirurgia ou não. Mas não tem remédio que vá tirar esses nódulos daí. Isso precisa ser esclarecido. O outro departamento é o funcionamento da tireoide. Então, a gente tem basicamente duas doenças, que é o hipotireoidismo, que é quando a tireoide não produz hormônio suficiente para você, e tem o hipertireoidismo, que é quando ela produz hormônio demais. A doença de Hashimoto, né? A Hashimoto é a principal causa do hipotireoidismo. São anticorpos que a gente produz contra a tireoide, formam aquela inflamação silenciosa, você não sente nada. Com o passar do tempo, ela vai ficando deficiente, cansada, vamos dizer assim, popularmente falando, é assim que eu explico aos pacientes. A tireoide vai ficando cansada, então não consegue produzir hormônio suficiente para você, e aí a gente precisa fazer reposição hormonal. Normalmente essa reposição é para o resto da vida, e o paciente precisa entender isso. Os sintomas do hipotireoidismo, basicamente, os principais, pode ter ganho de peso, inchaço, queda de cabelo, aquela fadiga, aquele sono, sabe aquela preguiça que você não tem força para fazer nada, isso. A unha quebradiça, prisão de ventre, a tireoide pode aumentar, né? Pode ficar grande. Nas duas situações ela pode aumentar, tanto no hipotireoidismo quanto no hipertireoidismo. E tem tratamento. Agora, é uma doença também crônica, que não tem cura, mas você tomando seu remedinho todos os dias, vai fazendo controle ali com a médica para saber o ajuste de dose e tá tudo certo. Ela não vai, assim, eu já peguei casos assim, hipotireoidismo franco, que já vi paciente quase entrar em coma. Mas é aquele paciente que, tipo, isso foi no SUS. Infelizmente, demorou muito para chegar até a consulta. E quando chegou, o nosso paciente estava extremamente letárgico, assim, quase não andava. Para você ver. É triste. Mas é difícil isso acontecer assim na rede privada, porque geralmente o paciente já começa a sentir uma coisinha a mais, vai, procura, e aí a gente descobre, né? Mas são sintomas que às vezes se confundem com outras doenças. Às vezes um paciente que está em depressão também pode ter tudo isso que eu falei aqui e não ser tireoide. Então precisa ser realmente avaliado pelo médico. E tem o hipertireoidismo, que é quando ela está acelerada, que ela está produzindo hormônio demais. E aí o paciente perde peso, tem taquicardia, insônia, fica nervoso, briga com todo mundo. Come pra caramba, não engorda. Come e não engorda, seca mesmo. E assim, pode ter arritmia. E aí é até mais perigoso, porque o paciente pode fazer arritmias sérias, né? Tem um problema cardíaco mais sério, pode ter osteoporose. Então, assim, desregula tudo. Mas também tem tratamento. Isso. Também tem tratamento. E o hipertireoidismo, às vezes, a gente consegue curar, sim. Diferente do hipo. E pode confundir com várias doenças, né? Se você não tratar, você acha que, de novo,
Vá lá na Doc, querida. Gente, endócrino. É. É Show. É show. Me desculpem os outros colegas, os outros especialistas, mas eu sou apaixonada. É assim, é uma harmonia do legal. corpo, Isso é muito assim. bom. Gente, a gente, endocrinologia mexe com tudo que você possa Doutora imaginar. Karina, assim, eu tenho uma filha que é médica, né? Sério? E assim, você vê quando a pessoa descobre a muito profissão dela e quando gosta do que faz. Parece que eu tô vendo ela aqui na minha frente. Como fala da sua profissão, a motivação, o olho brilhando. Ok, o olho tá brilhando. Sabe o quê? Eu vou dizer. Tem que ter o dom mesmo, né? Agora eu vou dizer, eu acho que é mais do que ter uma profissão. Eu acho que é quando você descobre o seu propósito de vida. Isso é raro. Às vezes você tem uma profissão onde você paga seus boletos, mas seu propósito de vida é outro e você até trabalha paralelamente. Eu consegui unir Juntar as os dois. duas coisas. Isso é bom demais. Eu trabalho, tenho o meu ganho com o meu propósito de vida. Isso Porque é- é o que eu sinto de verdade. Esse aqui é o meu propósito de vida. Parabéns. Olha, o pessoal do Provocastiano tem um desconto lá na consulta, não? Tem? Boa. Pessoal, estouramos o tempo aqui, velho. A primeira vez que a gente tem. Deco já tá com a cara feia. Já passou o tempo, mano. Deco, dá um desconto Dá um aí. desconto né? aí pra gente aí. Gente, muito ensinamento aqui pra gente, muita coisa que a gente aprende, né, bicho? Toda vez que a gente tem um podcast, e hoje completamente fora da realidade do trabalho da gente, da nossa vivência do trabalho, e a gente aprendeu muita coisa. Nossa, não. Karina, eu queria te presentear com a camisa nossa aqui que do linda! Provocastiano. Caneca, né? A Peraí. caneca, ela tá... Já a caneca estou já pode rasgar. A usando. caneca ela já tá... pode? Não fique tímida, pode usar. Pode usar, ó. Usar, vamos lá, deixa eu mostrar. Aí, legal, já tá aí, ó. Ai, A gente, caneca tá já linda. tá... Amei. Karina, Obrigada. eu queria o seguinte, eu queria que você falasse pra câmera ali suas redes sociais, seu telefone, onde é que a turma te encontra e que você desse um recado aí pra turma Final. com relação à tua profissão Ei. e tal. Faz aí, faz o teu... De Monjaro a tireoide, é com a doutora aí. Mete bronca. Sabe tudo. Gente, vamos lá. Fala onde ele encontra e... Bem, assim, é como falei para os meninos, esse é meu propósito de vida. Amo a minha profissão, amo trabalhar com endocrinologia, amo tratar obesidade, trabalhar com emagrecimento, tireoide, adrenal, hipófise, tudo que é da endocrinologia, tá? Vocês podem me encontrar no Instagram, principalmente é onde eu atuo mais, que é o Karina Santos Endócrino. É fácil de encontrar, me sigam lá. Se vocês quiserem agendar uma consulta, vocês podem clicar lá no link da bio, mas eu vou passar aqui o telefone, peraí que eu não sei de qual. Imagina. 99474-2817. Tá? Isso aí é no WhatsApp, funciona. Eu atendo em 2 locais aqui em Recife, tanto no Empresarial Rio Mar, quanto também numa clínica em Casa Forte, que é a clínica do Dr. Fernando Basto. E vai ser um prazer receber vocês, tá? Assim, eu pego na mão do paciente mesmo. Você não vai ficar sozinho. Você não vai... E no momento algum, ficar sozinho nessa jornada. A não ser que você me abandone, mas eu não abandono ninguém, tá? Porque eu sempre respeito, né? O paciente, às vezes, enfim. Mas podem ter certeza que vocês vão estar ali com uma médica, uma profissional, uma amiga, nessa jornada junto com vocês, seja de tireoide, seja de emagrecimento. Podem contar comigo. Pessoal, estamos aqui, ó, com as canetinhas. Não ganhou, não. Gente, lembra lá o que Roger falou lá no Usar início. com moderação. Isso Cuidado, aí. consulta a doc para não usar errado a canetinha. Logo, de forma logo. responsável. Isso, logo a gente deve voltar aqui com mais coisa, porque tem mais assunto. Segue lá a gente. Instagram, @_provocastiano. A gente tá no Spotify, estamos lá no YouTube com o canal @provocastiano. E Roger, Triple C. Isso, vai lá. Triple C. Curta, comente e compartilha. se inscreve lá no canal. A gente quer doar uma porrada de cesta básica, é o que a gente quer fazer. A gente tá aqui, agradecer a Karina, obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Muita informação, muito ensinamento. E é o que a gente quer. o convite pro próximo. Isso aí. E é o que a gente Vamos. quer trazer para vocês. Provocar e trazer conhecimento. Valeu, moçada. Valeu, um abraço, Até o pessoal. próximo. Obrigado.